Bom, gente, dando sequência àquela nossa discussão, né? Temos aí à frente um processo eleitoral, estamos discutindo, já recebemos aqui candidatos do último pleito, já recebemos figuras políticas importantes, para que a gente consiga traçar uma linha de reflexão a respeito dos novos desafios que vão ser colocados à frente deste novo gestor, deste novo grupo que vai chegar à frente da Casa Rosada a partir da definição desse processo todo. E dentro dessa necessidade de refletirmos, de termos aqui opiniões abalizadas, pessoas que são relevantes para a nossa sociedade, estamos tendo a honra de receber mais uma vez meu amigo Dr. Maurílio, que está aqui, né? Aliás, agradecendo especialmente ao Maurílio, porque a gente sabe que essa coisa de equacionar as nossas agendas, normalmente na parte da manhã, né, onde a gente faz aqui o programa ao vivo, o Dr. Maurílio também está ralando lá, então fica difícil da gente, a nossa agenda está difícil, mas a gente sempre arruma um jeito de levar até você essa importante opinião que é a do Dr. Maurílio, e principalmente no momento desse, né, que nós temos aí o próximo administrador, aquela que eu já chamei, você já sabe a minha opinião, que é a sinuca de bico que o próximo administrador vai ter que enfrentar. Dr. Maurílio, primeiro, obrigado pela tua participação aqui hoje, e eu quero começar te perguntando justamente isso. É realmente uma sinuca de bico? O próximo gestor vai enfrentar uma jogada difícil de ser solucionada aí à frente? Primeiro, antes, quero agradecer a oportunidade, as palavras, essa honra toda é pela amizade, né? Não é por mais nada. Pela importância, sim. É só pela amizade. Quer dizer que esse veículo ele é muito importante na formação da opinião pública. A gente sabe a importância que o jornal tem para que essas questões todas sejam estabelecidas, planificadas e exauridas, porque realmente estaremos à frente agora de um processo eleitoral rápido. Estamos terminando um processo que começou com a eleição de 2016. Esse processo deve ter fim agora nessa semana que está se iniciando. E foi um processo muito desgastante para todas as partes. Mas eu acho que mais desgastante ainda para a população. O que a população tem que saber que para a população é que existe a prefeitura. Sim. E não o contrário. Não, o contrário, claro. Se a população não tiver vontade de participar do pleito, de escolher os seus representantes, seja A, B ou C, não importa. Se ela abrir mão disso, novamente ela será a maior prejudicada. Eu sei que você perguntou uma coisa, eu vou voltar lá. Eu costumo comparar essa abdicação, esse desejo de não participar da eleição, com o cheque em branco. Você passa cheque em branco para alguém? É verdade. É na mesma medida, inclusive, né? Não é a mesma coisa, é a mesma coisa. Se eu te der um cheque assinado em branco para você, você vai poder sacar o limite da conta. É verdade. Quando a gente deixa de participar do processo político, alguém vai resolver por você quem vai tomar conta da cidade, quem vai tomar conta do estado, quem vai tomar conta do país. E, infelizmente, algumas pessoas já têm os seus próprios interesses. Você falou uma situação aí muito interessante, que é a tal da sinuca de bico, que não tem para onde jogar, a bola está perdida. Vai fazer o que agora, né? Mas a gente tem que crer, tem que ter esperança de que ainda há solução. O próximo gestor agora ele vai assumir por um tempo determinado, de forma interina, e as eleições ou serão agora em junho ou serão em outubro. Mas isso vai ficar a cargo do TSE e a cargo do TRE. Nós não temos como interferir nesse processo. Verdade. Se for em junho ou se for em outubro, o prefeito interino, que vai ser o presidente da Câmara, que é a obrigação dele, não é nem direito, é obrigação dele. Ele como presidente da Câmara... Faz parte do cargo dele. Faz parte do cargo. Ele já vai pegar aí uma coisa muito complicada, porque é um governo tampão. As pessoas, às vezes, não têm tanta disposição
pessoas qualificadas que poderiam participar do governo, às vezes vão ficar reticentes, né? esperando para ver Claro. o que vai acontecer de verdade, porque mesmo o próximo prefeito que assumir, depois da eleição extemporânea, vai ter aí 2 anos e pouquinho de mandato, já é um mandato que não permite... Já não vai dar para fazer muita coisa. Não dá para fazer muita coisa. Então, esse cenário de sinuca de bico, ele é interessante. E aí eu falo para você que tem que haver um grande pacto exatamente. de reconstrução da cidade. Verdade. O poder executivo tem que fazer um acordo, não é um acordo espúrio, é um acordo administrativo, um acordo político com o poder legislativo, com o poder judiciário, com o empresariado. Se não houver um grande pacto de reconstrução, a gente não consegue tirar esse carro do atoleiro que é a nossa cidade. E aí, dentro dessa perspectiva de reconstrução, que eu também gosto sempre de falar aqui, porque ela é necessária mesmo, a gente cai numa outra discussão também muito importante, que eu lembro que você sempre trouxe em outras entrevistas, que é a questão dos quadros qualificados, né? Pessoas qualificadas para tal. Reconstruir um estrago como o que Teresópolis tem hoje vai exigir que pessoas capazes de desenvolver essa reconstrução estejam junto com esse governo. Seja o interino, seja também o que vai ganhar a próxima eleição. E aí eu lhe pergunto, Maurílio, coisas que também já me perguntaram na rua. Será que Teresópolis tem esses quadros qualificados hoje? Porque a gente sabe que essa reconstrução vai dar trabalho. É daquelas, você que gosta de mexer em obras, né? O Maurílio adora e conhece bem. Que começa a mexer, deu um problema na viga aqui, deu um problema na fundação ali. Essa reconstrução vai ser dessas, né? Que dá problema o tempo todo. Nós temos quadros qualificados para isso? Existem pessoas que estão preparadas para esse desafio, Maurílio? Você está falando, eu estou lembrando de uma reforma que eu fiz. Tá vendo? Estou falando, eu sei que... A reforma começa o telhado e termina na fundação. Aí você está mexendo... Mas aí, a coisa é muito séria. Eu acho que passou a fase do amadorismo administrativo na nossa cidade. Perfeito. Do prefeito, passando pelo vereador, pelo secretário, até os chefes de departamentos, todos têm que ter qualificação. Perfeito. Não dá mais para, de forma amadora, tocar uma cidade com 170 e... 174 mil, 175 mil vidas. Não dá. Não dá. Não dá. Nós vivemos, às vezes eu me sinto como um boi na manada, né? Ô, meu boi, empurra para cá. Leva para cá, leva para lá. E não é assim. A nossa cidade tem um polo educacional importante, que está formando pessoas qualificadas, pessoas que não conseguem emprego e espaço na nossa cidade, que estão indo para fora. Nós temos sim capacidade de produzir um quadro técnico que permita a cidade iniciar esse processo de reconstrução. E se não tiver quadro qualificado aqui, que se busque fora. Mas o que não se pode é perder novamente essa oportunidade. Porque a impressão que dá é que os governos anteriores estão empurrando para debaixo do tapete os problemas. Estão postergando a solução dos problemas. E parece que vai tudo cair de uma vez só como um dilúvio. E esses problemas todos terão que ser enfrentados de maneira séria e resolutiva. Quer dizer, não adianta nada abrir buraco e jogar o problema dentro do buraco, né? Muito menos tacar fogo. Não vai. Não vai. Isso não vai resolver. Quem dera que botando fogo resolveria o problema, né? Mas... Agora é isso que você falou, né, Maurílio? Assim. A postura de um homem público que pega um problema que tem que ser resolvido por ele, e aí eu não estou falando nem assim de dever moral, não, eu estou falando de dever legal. Cabe ao Poder Executivo resolver esse tipo de problema, como por exemplo o lixo, né, que a gente está falando aqui, você viu a atrocidade que aconteceu na semana passada. Não adianta nada você pegar esse problema e jogar para outra pessoa resolver, né? Se vira aí, população. Não existe isso. Quem responde pelo cargo de prefeito é o fulano de tal, CPF tal. Exatamente, é a pessoa. Quem responde pelo cargo de secretário de saúde é o fulano tal, não precisa mais ser doutor, é o fulano tal com o CPF tal. Cada um agora responde com o seu CPF pela parte que lhe toca na administração.
E no final das contas, o prefeito é o maior responsável por toda a orquestra, vamos assim dizer. E é importante dizer também que essa responsabilidade é pelas ações e omissões. Então, há algumas omissões, que no caso que é o que a gente está falando aqui, de deixar a população resolver certos problemas, essas omissões também estão passíveis de responsabilização ali na frente. E não só a responsabilização judicial, que a gente está falando aqui, a responsabilização social, que talvez seja a mais importante de todas, né, Maurício? Por que a pessoa se candidata a um cargo eletivo? Exatamente. Né? Será que é só pela vaidade? Será Poder. que é só pelo poder, pelo desejo de fazer algo próprio do seu coração? Ou será que é um desejo verdadeiro de servir? Porque o gestor é o primeiro servidor da prefeitura. Enquanto as pessoas não entenderem isso, nós vamos viver um fogo de vaidades, que é o que a gente tem vivido nos últimos tempos. E a cada tempo que passa, a nossa cidade, eu falo nossa porque essa é a minha cidade, claro. Eu já cansei de falar, o dia que eu morrer eu quero chegar ali no Caingá. Meu lugarzinho vai ser ali no Caingá. Não adianta que eu não vou ser cremado. Hoje a moda é ser cremado. Agora virou mania. Vou ficar ali no Caingá, que ali é o meu lugar. Então, as pessoas têm que entender que quem está à frente da prefeitura tem responsabilidades. Tem. Não pelo ato só de fazer, mas tudo que ele não faz quando deveria ter feito também gera uma consequência. O problema do lixo, o problema do saneamento básico, o problema do emprego, o problema do trânsito, o problema da saúde, não dá mais para empurrar com a barriga. Não dá mais para empurrar com a barriga. Quer dizer, chega um momento em que isso precisa ser discutido também, é claro, né? A população precisa participar desse processo, mas precisam encontrar soluções, né? Não dá mais para ficar, na próxima gestão. Você falou uma coisa muito importante, Maurício, nós tivemos nos últimos anos, né, interrupções de ciclos. Descontinuidade. A gente não teve uma administração que falou assim, vou começar aqui, vou terminar aqui, e depois que eu terminar, vou passar isso para determinada administração. Tiveram essas descontinuidades aí sequentes. E talvez uma certa falta de responsabilização dessas pessoas que sofreram essa descontinuidade, né? As pessoas se sentiram no direito de não dar uma satisfação, de não ser responsabilizados por aquilo, justamente por conta dessa abrupta interrupção do trabalho. Isso, de certa forma, nos trouxe a esse momento caótico que a gente está, ou foram outros, né, aspectos e outras atitudes que nos trouxeram a esse momento tão crítico? Você veja bem, sofremos a tragédia em 2011. Sim. Friburgo tinha terra dentro da Praça do Teleférico. Sim, no centro da cidade. No centro da cidade. Centro, região central. E como é que está Friburgo? Totalmente reconstruído. Caminhando, com as dificuldades inerentes, porque o Estado está falido, a Federação está falida, o município com dificuldade, mas tem respirou. Tem um respiro, tem um norte. Nós, com essa descontinuidade administrativa que estamos sofrendo, os próprios gestores às vezes não se sentem tão responsabilizados pelos atos que eles têm que fazer. E aí as coisas vão acontecendo. Se não for assim, pode ser assim? Não pode. Não. A administração pública, independente se você é médico, se você é advogado, se você é administrador público, no momento que você está ali, as responsabilidades são inerentes ao cargo. E se você não tem sozinho a capacidade, porque ninguém tem a capacidade de resolver todos os problemas sozinhos, você tem que se cercar de pessoas que te ajudem e trazer pessoas mais qualificadas que você para te ajudar a administrar uma cidade, um comércio, ou seja, uma indústria, não é desqualificação nenhuma, pelo contrário, mostra que você tem interesse em resolver o problema. E que as pessoas estão contigo para resolver esse problema, né? Com certeza. Mostra confiança com o gestor também, né? Nós estamos trocando de prefeito de quê? De 2 em 2 anos? 2 em 2 anos, praticamente 2 em 2 anos. Não dá, gente. Tem condições, né? Não tem condição, não tem nem... Mesmo que o cara tenha um bom projeto, ele não consegue. Por problema político, por problema administrativo ou por problema eleitoral, nós estamos sofrendo vários reveses da administração pública. E aí nós vemos, às vezes, pessoas que não estão tão preparadas para assumir determinadas posições e que são posições importantes.
Porque tem muita gente morrendo hoje, Anderson, Muito. que não precisava de morrer. Verdade. Tem muita gente morrendo hoje antes da hora. E está faltando aquela questão que a gente sempre fala aqui, que é o braço do Estado, né? Que é o braço que a gente espera que o Estado nos dê, né? Nós fizemos, quando fizemos lá atrás, né, o chamado pacto, né, o contrato social, quando a gente assinou o tal do contrato social, a gente falou, olha, Estado, você fica com parte da minha liberdade, né, mas você, por favor, me dê segurança. Esse foi o nosso contrato, estava isso no nosso pacto, e hoje a gente já não pode mais nem gozar da liberdade que a gente tinha, né, originária, nem estamos tendo por parte do Estado essa segurança que vem de bem-estar, de qualidade de vida, de proteção à vida. Quer dizer, em algum momento esse contrato não está sendo respeitado, né, Maurílio? E aí as pessoas que estão ocupando esses cargos, infelizmente, não estão com essa visão social, né, que a gente espera, né? Na verdade, tudo isso que você falou, você está coberto de razão. O pacto federativo ele tem que ser revisto. Não dá para o município arrecadar e repassar o dinheiro para o governo federal. O governo federal é que comanda toda a economia, todo o dinheiro, ali, né? E o prefeito fica lá pedindo, né, por favor, de pires na mão. Isso tem que ser revisto. Tem que ser revisto, claro. Porque senão não vai haver justiça social nesse país. Temos que gozar de alguma autonomia, né, pelo menos. Tem que ter alguma autonomia. O prefeito, ele tem as suas responsabilidades. Eu costumo dizer o seguinte, nós moramos no município. Nós não moramos na federação. Verdade. Então, se a responsabilidade da educação terciária, da educação de faculdade é da federação, mas a pessoa vem reclamar aqui na prefeitura que não tem como ir até outra cidade para fazer a sua faculdade. Se o tratamento da hemodiálise é um dever do Estado porque tem mais recursos, ele vem bater na Secretaria de Saúde porque não está cuidando fazer o tratamento. Do seu tratamento. Então, a ponta toda fica na mão do município. Se não houver uma mudança de estrutura, se a sociedade não assumir o seu papel também, e se o gestor não entender que ele, mais do que um compromisso social, ele tem um compromisso histórico, a gente não sai desse atoleiro, dessa sinuca de bico, desse imbróglio que a gente está vivendo hoje em dia. E em todas as áreas. Gente, assim, para a gente finalizar, o que eu sempre falo aqui, o doutor Maurílio lembrou muito bem, não dá para abrir mão dessa responsabilidade, gente. Deixar para que outro resolva, dar esse cheque em branco aí para outra pessoa cuidar do teu destino, pelo amor de Deus, a gente já viu a quanta nos leva, né? Então, vamos assumir a nossa responsabilidade, vamos escolher bem, pelo amor de Deus, não votem mais em ficha suja, né? Já aprendemos que não dá muito certo, não vamos mais cometer esse erro, e fazendo isso que o Maurílio disse, né, de analisar bem, conhecer a história das pessoas, tem muita gente boa na cidade, tem muita gente preocupada, né, com os destinos da nossa cidade, acho que a gente vai conseguir reverter esse processo, né, Maurílio? Cheque em branco nunca mais. Essa história do cheque em branco, né, o voto nulo, eu não vou participar, eu vou votar em branco. Nós temos duas oportunidades. Eleição em junho, eleição singular, extemporânea, junto só lá em de outubro. prefeito. Isso. Eleição em outubro vai ser mais complicado. Vai ser eleição de prefeito, junto com de deputados, de senadores, de governadores e de presidente. Então vai ser mais confuso. Vai ser uma mega eleição, né? Vai ser mais confuso o voto, né? Porque você vai ter que votar em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 posições. 2 senadores, presidente, governador, deputado então federal, deputado estadual. Mas mesmo assim, o povo de Teresópolis tem que entender que a responsabilidade pela reconstrução da cidade é sua responsabilidade. Está na mão da gente. É nossa responsabilidade, como cidadãos de Teresópolis, resolvermos quem vai nos administrar por 2 anos e meio. E não adianta, o próximo prefeito que entrar, ele vai passar o mandato inteiro pedindo desculpa e tapando o buraquinho, remediando uma coisa, resolvendo um probleminha, não tem como fazer uma reforma estrutural. Nem o segundo. Talvez o segundo consiga encaminhar isso de uma maneira melhor. E o terceiro vai começar. Alguém tem que plantar para depois alguém colher. Verdade. Você não planta
uma jabuticaba É. e chupa dela. Esperando colher ela, não vai. Não, Você não vai alguém conseguir. tem que plantar para que no O futuro próximo. alguém possa colher. Se a gente não começar isso agora, nós já perdemos aí uma década inteira, vamos perder mais uma. É verdade, a gente não quer perder. Bom, doutor Maurílio, muito obrigado pela sua participação Eu de que novo. agradeço. Sempre muito importante, viu? Não falei que era importante? Tá vendo? Confia. Sempre importante, agradecendo mais uma vez o doutor Maurílio que está aqui. E você que está em casa, continua aí na tua missão, da gente mudar a história dessa cidade, nós vamos conseguir mudar. A gente vai para o intervalo comercial rapidinho, coisa breve, tá? Daqui a pouco a gente está de volta.